Você já teve aquela sensação de estar perdido, no meio de um turbilhão de problemas que parecem não ter fim? Aquele momento em que a esperança parece distante e a pressão é esmagadora? Muitas vezes, é exatamente nesses momentos que Deus se revela de uma maneira especial. No meu caso, Ele não só se revelou, mas também me deu uma direção que mudou minha vida por completo. Estava vivendo dias sombrios. Minha esposa e eu enfrentávamos uma enorme crise financeira. Eu tinha uma consultoria que havia falido e o restaurante dela estava praticamente no mesmo caminho. Era como se todas as saídas estivessem se fechando ao nosso redor. E foi aí que tive minha primeira experiência com Deus. Uma experiência que começou com medo, dúvida, mas terminou em algo que jamais imaginei. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, em momentos de desespero, encontraram Deus de forma surpreendente e transformadora. Foi assim com Moisés, por exemplo, quando, em meio ao deserto, Deus o chamou para uma missão grandiosa. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em sua busca por algo maior, teve um encontro transformador com Deus. Esses encontros muitas vezes nos tiram de um caminho que julgávamos certo, para nos colocar em algo muito maior. Essa é a essência do princípio de obediência. Abrir mão dos nossos planos para ouvir e seguir a direção de Deus. Esse princípio de obediência exige uma entrega completa, algo que desafia nosso controle e nos faz deixar nossos próprios desejos para seguir os dele. E, assim como Deus orientou Moisés e Paulo a servir a um propósito maior, Ele também tinha algo reservado para mim. Foi em um dia comum, enquanto eu ia ao restaurante, que isso aconteceu. Me lembro de estacionar a moto e pensar: hoje vou me concentrar nas minhas coisas, vou criar um conteúdo sobre marketing digital, tentar vender um curso e ver se consigo algum dinheiro. Mas naquele exato momento, algo inexplicável aconteceu. Uma voz me interrompeu, clara como o dia, dizendo: você vai mexer nas minhas coisas e não na sua. No primeiro instante, fiquei assustado. Olhei ao redor e não vi ninguém. Pensei: será que estou ficando louco? Decidi ignorar, mas aquilo me incomodou profundamente. Durante o dia, trabalhei no restaurante sem contar a ninguém. Quando voltei para casa, pensei de novo: vou mexer nas minhas coisas. E mais uma vez, a mesma voz se fez ouvir: você vai mexer nas minhas coisas e não nas suas. Naquele momento, me lembrei dos ensinamentos da minha mãe na fé, que sempre me dizia que Deus se comunica conosco nos momentos de maior necessidade, quando estamos prontos para ouvir. Então, entrei em casa, me ajoelhei e falei: Pai, estou aqui. O que queres que eu faça? E foi aí que Deus começou a me direcionar de um jeito incrível. A resposta dele foi clara. Eu deveria criar uma imersão de 3 dias sobre os princípios bíblicos. Confesso que fiquei surpreso, porque, naquela época, eu não tinha tanto conhecimento profundo da Bíblia. Mas obedeci. Meus conhecimentos de marketing, que eu planejava usar para salvar minhas finanças, seriam agora usados para construir algo que Deus me chamava a fazer. Comecei a preparar os slides, a estruturar o conteúdo da imersão, mesmo sem entender completamente como isso se encaixaria na minha vida. Era um chamado para deixar o controle nas mãos dele e fazer algo que eu nem sabia onde daria. Ao longo das semanas seguintes, ministrei essa imersão em várias igrejas da minha cidade. Foi uma experiência que eu nunca poderia ter imaginado. Pessoas foram tocadas, transformadas, e a cada nova imersão eu via como Deus estava agindo por meio daquele conteúdo. A princípio, achei que estava perdendo tempo, mas aprendi que, na verdade, estava obedecendo ao propósito dele para mim. Essa experiência me ensinou a importância de obedecer e confiar nos planos de Deus, mesmo quando parecem contrários ao que queremos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitas vezes, nós fazemos planos, traçamos metas e tentamos controlar tudo ao nosso redor, mas Deus vê além do que conseguimos enxergar. Ele sabe o que precisamos e como podemos servir a um propósito maior. E talvez você, que está ouvindo este vídeo agora, esteja passando por uma fase difícil ou enfrentando uma crise em que não vê saída. Talvez você também esteja buscando soluções, tentando resolver tudo sozinho, assim como eu fazia. Mas será que você já parou para perguntar: Deus, o que queres que eu faça? Hoje,
O convite é esse: entregue os seus planos, confie, ouça e obedeça à voz dele. Pode ser que, como eu, você seja levado a fazer algo que jamais planejou, mas que fará toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Deus pode estar te chamando a fazer algo que você ainda não entende, mas que terá um impacto muito maior do que você imagina. Pergunta final: e você? Está pronto para obedecer e seguir o que Deus tem para a sua vida? Que tal experimentar o poder transformador de confiar totalmente nele e dizer assim como eu disse naquele dia: Pai, estou aqui. O que queres que eu faça?